E aí, galera, vamos começar mais uma videoaula essa semana. Hoje a gente vai tratar do tema populismo no Brasil, ok? Populismo no Brasil. E a aula ficou legal, hein? Eu acho que você vai gostar. Vamos lá? Para marcar bem essa aula, tá aí o título, né? O populismo no Brasil, a parte 1. Ainda essa semana a gente tem a continuidade. Lembrando que o objetivo, né, dessa aula é descrever as características do populismo específico brasileiro, ok? Nas aulas passadas, a gente estudou de uma forma mais geral o populismo e como ele foi promovido na América Latina. Agora a gente vai focar no Brasil, tá? Lembrando que é um movimento político que ocorre entre as décadas de 40 e 60, né? Aqui no Brasil também. E a gente vai identificar as principais características dos governos de Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Tentando analisar ali a cultura e a sociedade brasileira, né, nesses anos de governos populistas. Senhores e senhoritas, vale a gente destacar aqui quanto houve populismo aqui no Brasil, a gente vai perceber no caso que era um momento, né, o contexto ali da Guerra Fria. E os estadunidenses, eles firmaram uma série de alianças e acordos econômicos e militares com os países latino-americanos, né? E esses acordos, em tese, em teoria, eles deveriam beneficiar os dois lados. De um lado, os países latino-americanos, né, iriam buscar empréstimos para viabilizar o desenvolvimento industrial, a indústria de base, principalmente, algo que a gente já veio estudando, né, nos governos populistas em outros vídeos. E em relação aos Estados Unidos, qual proveito tinha, né, nesses acordos? Bem, o recebimento de juros pelos empréstimos feitos, tá? E também a possibilidade de instalar indústrias estadunidenses, as famosas multinacionais na América Latina. Então a gente percebe que havia ali uma relação de interesse de ambos os lados. Mas mais do que dinheiro, os Estados Unidos esperava, né, com esses acordos, alastrar a sua influência, impedindo o avanço socialista sobre os países latino-americanos. Entretanto, durante esse período da história do Brasil, nem todos os presidentes, né, eles adotaram uma postura de submissão ou de alinhamento aos Estados Unidos. A gente vai dividir para as nossas aulas 3 grupos. O primeiro grupo ali é dos neoliberais. O que significa isso, né? É adotando uma postura, né, de um liberalismo reformulado no século XX, né? Esses governantes eles vão ter uma maior sintonia com os Estados Unidos, que é o que acontece, por exemplo, nos governos de Eurico Gaspar Dutra e de Café Filho. Já um segundo grupo a gente pode chamar de nacionalistas radicais. Esses propunham uma total, uma completa independência do Brasil em relação aos Estados Unidos. E a gente pode destacar o Jânio Quadros e o João Goulart como essa postura. Já o grupo do desenvolvimentismo nacionalista seria, no caso, aquela concepção de que o Estado ele deveria intervir na entrada estadunidense, né, do capital americano aqui no país, promovendo, no caso, uma organização econômica com dinheiro de fora, mas de acordo com o espectro, né, nacionalista, que foi o praticado por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Compreendido, então, esse contexto da Guerra Fria e essas 3 proposições, essas 3 formas de alianças ou não alianças com os Estados Unidos, vamos passar, então, a estudar os governantes desse período histórico. A gente pode iniciar com o general Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito presidente após, né, a deposição de Getúlio Vargas em 1945. O Dutra era associado ao Partido Social Democrático, PSD. E assim que assumiu a presidência, ele apresentou a possibilidade de uma nova Constituição, já que a Constituição de Vargas não era democrática. Entretanto, essa nova Constituição ela assumiu uma postura liberal, ok? Ainda preservava algumas heranças ali das políticas trabalhistas de Vargas, mas assumia uma política, portanto, mais alinhada aos Estados Unidos. O voto, de acordo com essa Constituição, passava a ser obrigatório para homens e mulheres com mais de 18 anos e alfabetizados. Ah, mas antes já não tinha o voto feminino? Sim, só que ele era bem restrito. Somente as mulheres que tinham serviço público, que trabalhavam... Cala a boca, cachorro do inferno! Somente as mulheres que trabalhavam no serviço público podiam votar. Agora não. Homem e mulher, maior de 18 e alfabetizado, já podia ser, sim, um eleitor. E o mandato presidencial, de acordo com a Constituição criada, né, promulgada através de Dutra, estabelecia um mandato presidencial de 5 anos. Bem, como a gente já viu,
A política de Dutra era muito alinhada aos Estados Unidos e, consequentemente, foi marcado pelo anticomunismo. Um exemplo disso foi o que o Dutra fez em 1947, quando ordenou, decretou o fechamento do Partido Comunista Brasileiro. A partir de então, o PCB passou a agir na ilegalidade. Já na economia, a postura neoliberal de Dutra fez com que, além de se alinhar aos Estados Unidos, ele propusesse uma abertura, do Brasil às exportações estadunidenses. Nesse período, várias indústrias, várias marcas multinacionais americanas vieram para o país. Tal evento prejudicou bastante o desenvolvimento da indústria brasileira, já que os produtos nacionais não conseguiam concorrer com os produtos norte-americanos, geralmente mais baratos e de melhor qualidade. Isso contribuiu também para a evasão de reservas cambiais, ou seja, o dinheiro dos brasileiros começou a ir para fora, e isso gerou, consequentemente, o endividamento do país. Quando a gente analisa, por exemplo, essas charges, construídas durante o período do governo de Dutra, as armas, grita o senhor ali embaixo, representado com cara de palhaço, socorro, Pedro I, vamos novamente às margens plácidas do Ipiranga, nossa independência periga. A charge de J. Carlos, em 1947, exclama justamente essa dependência que o Brasil tinha em sua economia em relação aos norte-americanos, tá? E ele clama, então, a um passado de independência, um passado ligado a Dom Pedro, para promover, então, essa transformação. Já nessa charge, Correia e Castro, os personagens ali clássicos do Theo, um cartunista da década de 1940, eles estão ali todos reunidos numa praça e um diz: o meu Judas eu queimei na época da Semana Santa, mas os seus você poderá malhá-los durante o ano inteiro. Então, eles estão ali malhando Judas, uma prática religiosa, da cultura popular, e esses Judas estão nomeados como câmbio negro e inflação, os problemas que eram vivenciados durante o governo de Dutra. Do cantinho ali aparece um outro boneco que sempre vem assombrar, de acordo com a política da época, que era o boneco do Partido Comunista. A minha avó me contava assim que quando ela era bem pequenininha, ela foi dar um rolê de trem e ela viu um trem que estava escrito alguma coisa, eu diria hoje que é pichado, mas na época provavelmente não existia essa prática. Mas estava escrito no trem assim: votou no Dutra? Então come feijão, filho da p. Bem, eu achava esquisito porque minha avó, ela entendia, ela conseguiu ler aquela frase, mas ela não entendia quem era o Dutra e nem por que as pessoas estavam reclamando. Hoje, dá para a gente entender. O Dutra era o presidente e a crítica ali era em quem votou no presidente Dutra, já que a inflação era tão alta que dificultava até mesmo a alimentação da população mais pobre. Mas voltando então para a nossa aula, a gente vai percebendo, por exemplo, lá o seguinte: diante dessas dificuldades, Dutra decidiu criar um plano SALT, um plano para tentar controlar a crise e garantir melhorias na qualidade de vida da população. O nome SALT vem de saúde, alimentação, transporte e energia, já que tinha objetivos traçados em cada uma dessas áreas. Entretanto, o plano SALT não obteve os resultados esperados, não foram muito positivos, E o desgaste do projeto liberal entre os brasileiros fez com que Dutra não conseguisse eleger um sucessor. Nas eleições de 1950, adivinha quem apareceu? Sim, ele mesmo, Getúlio Dornelles Vargas, ele consegue ser eleito presidente do Brasil. Lembra que o Vargas já tinha governado 15 anos, tio, e o bicho apareceu novamente. O Vargas foi reconduzido ao poder agora pelo voto popular e não pelo golpe, como fez em 1930. Getúlio Vargas adotou, nesse momento, uma política mais cautelosa em relação aos Estados Unidos, diferente do Dutra, Vamos lembrar que o Vargas ele teve uma perspectiva desenvolvimentista nacionalista, com grandes investimentos na infraestrutura, ok? Nas áreas de energia, indústria de base, de transportes. Por que nessas áreas? É porque essas áreas que permitiriam a formação de uma indústria mais forte no Brasil. Claro que a dificuldade para encontrar verba para todo esse investimento em infraestrutura era grande. Então, Vargas buscou dinheiro de empréstimos dos Estados Unidos e também dos impostos arrecadados. Foi nesse período que Vargas criou uma série de empresas, de indústrias, que tinham como objetivo promover, obviamente, o desenvolvimento na indústria no Brasil, como o BNDE, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, criado em 52, a construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, em 1954, que só foi terminada depois, mas era um projeto de Vargas. A criação também da Eletrobras, e olha ali embaixo, a fundação, em 1953,
da Petrobras. Gente, percebam que a Petrobras ela tinha um objetivo, né, de fornecer energia para as indústrias de informação aqui no Brasil. Entretanto, havia um uso também nacionalista da criação dessa empresa, né? Olha esse cartaz. Para seu governo, ele diz: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Petrobras, o ouro negro que dará a independência do Brasil. Então a gente percebe nessa Constituição, essa proposição de um não alinhamento aos Estados Unidos. Olhando, por exemplo, essa notícia, olha ali, ó, a Eletrobras transformará a fisionomia econômica do país. Vai andar o projeto que cria a Eletrobras. Então, Vargas sempre prometendo, né, com a criação dessas empresas, uma postura econômica mais robusta, uma industrialização mais forte no Brasil, ou seja, né, uma perspectiva desenvolvimentista nacionalista da economia brasileira. Bem, mas esse período que o Vargas vai governar agora foi bem mais turbulento do que a era Vargas. Na era Vargas, a democracia não existia, a oposição era perseguida. Agora não. Agora o Vargas tinha que lidar com seus opositores. E a oposição à política de Vargas, ela se intensificava com o passar dos anos. Por exemplo, a UDN, União Democrática Nacional, um partido, né, de oposição a Vargas, tinha já vários deputados e senadores eleitos e uma fala mais homogênea e mais robusta contra o governo de Vargas. A insatisfação dos trabalhadores também afetava o populismo de Vargas. Altos índices de inflação desvalorizavam os salários dos trabalhadores que já não vinham o pai dos pobres, né, com tanto brilho como antes. Em 1953, houve no estado de São Paulo uma greve geral que durou 20 dias. Nessa greve, 300 mil trabalhadores se recusaram a ir para os seus postos de trabalho. A gente consegue observar, né, com fontes, né, do passado, fontes documentais, que a observação sobre esse evento era de acordo com múltiplas perspectivas. Por exemplo, o jornal A Gazeta, olha ali. Ele diz: a agitação proletária estende-se por todas as fábricas, a capital paulista ameaçada de uma greve geral, adesões mais adesões, é gravíssima a situação. Então, eles têm uma perspectiva, né, muito pessimista disso que está acontecendo em relação à greve. Diferente, por exemplo, do jornal A Plebe ou Avante, que eram jornais, respectivamente, anarquistas e comunistas, que viam nessa postura, né, a possibilidade de a criação de um novo regime que não fosse o capitalista. Olhando do lado direito, eu separei uma imagem de dois políticos importantes. Do lado direito aparece Vargas, do lado esquerdo aparece Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um político e jornalista da UDN, partido de oposição, que traçava ali duras críticas ao governo de Vargas e que dizia que Vargas era comunista e que essa agitação toda era articulada por ele, que visava um caos para a implementação de um comunismo no Brasil. Guarda esse nome, Carlos Lacerda, um duro crítico de Getúlio Vargas. Bem, para manter o apoio, né, dos operários, Vargas nomeou João Goulart, Jango, tá, como ministro do Trabalho. E o João Goulart, como ministro do Trabalho, recomendou a Vargas que concedesse um aumento de 100% no valor do salário mínimo para pôr fim à greve. Óbvio que os patrões, os burgueses, não queriam pagar 100% de aumento aos seus trabalhadores. Então, esse projeto, essa recomendação de Jango, sofreu forte oposição das elites. Tão forte que o presidente foi obrigado a demitir Jango. Ainda assim, naquele mesmo ano, Getúlio Vargas concede aumento de 100% do valor do salário mínimo aos trabalhadores, no Dia do Trabalhador. Lembra que eu falei para você guardar o nome do principal opositor a Getúlio Vargas? Lembra lá? Carlos Lacerda? Dá uma olhadinha no que aconteceu. Enquanto crescia a oposição contra Getúlio Vargas, olha, né, o que a gente encontra nesse jornal. Um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda foi executado. E um oficial da aeronáutica que estava fazendo a segurança de Carlos Lacerda foi morto durante o ataque. Essa notícia correu o Brasil e começou-se as investigações, né, acerca do atentado na rua Torneleiros. A oposição ao presidente ficou cada vez mais intensificada após esse ataque em 1954. E as investigações apontavam para uma relação do atentado, né, com os seguranças de Getúlio Vargas, já que um táxi que foi usado, né, no atentado contra Carlos Lacerda era de um ponto frequentado pelos seguranças de Vargas. Acuado e praticamente sem apoio, Vargas optou por uma saída drástica,
já que a qualquer momento o exército, né, as forças armadas poderiam depô-lo, né, poderiam tirar Vargas do poder. Quando a gente fala que a saída era drástica, a gente muitas vezes não percebe o quão drástica era. Vargas dizia que só sairia do Palácio do Catete, o Palácio Presidencial, morto. E de fato foi isso que aconteceu. Vargas, em 1954, se mata com um tiro no coração. E ainda deixa uma carta-testamento que a gente vai analisar nas nossas aulas sincrônicas, acusando, né, essa situação, essa morte, né, o suicídio, pelos opositores. A culpa era dos opositores. Esse suicídio, por incrível que pareça, tinha um assassino. E o assassino, de acordo com Vargas, era a oposição. Nessa madrugada, então, de 24 de agosto de 1954, o Vargas, ao atribuir a sua morte, a culpa para a oposição, ele gerou uma enorme comoção popular. E uma série de protestos contra os assassinos, pensa bem, quem que era o assassino do suicídio? Tá? Mas uma série de protestos, né, foi então desencadeado, e esse fato fez com que o exército, que estava prestes a assumir o governo, né, a dar um golpe naquele momento, suspendesse a ação. Tem uma entrevista muito legal do Carlos Lacerda que ele fala, por exemplo, que o pessoal da UDN estava todo reunido com o exército, né, pensando assim, né, como que eles iam fazer, né, o que eles iam fazer após o golpe, porque o golpe era uma coisa certa, né, e tinha um banquete lá realizado e tal. E o Carlos Lacerda, ele conta que tocou o telefone, quando ele atendeu, era alguém noticiando o suicídio de Vargas, já de madrugada. E que na mente dele veio uma imagem assim do Vargas dando um tiro em si próprio, e quando caía, né, para morrer, ele segurava, ele juntava a mão ali na toalha de mesa do banquete e arrastava o banquete todo para o chão. É claro que essa imagem metafórica, ela quer dizer algo para a gente, tá? Que o Vargas, com a morte, ele evita o golpe que seria dado contra o seu governo. É claro que ele não ia governar mais, mas os seus opositores não podiam tomar, não naquele momento, o poder. Tentaram derrubar o Vargas da rede, mas ele se agarrou firme, muito firme, né? E não deixou. Galera, a aula de hoje então se encerra por aqui. Essa semana ainda tem outros governos populistas que a gente vai analisar e semana que vem a gente investiga uns negócios mais interessantes aí nas nossas aulas sincrônicas. Tendo dúvida, me fale que eu te ajudo. Beijo e até a próxima aula.